Tava com fome, hein, Alessandra? E aí, Marisa? E aí? Cadê o dinheiro que tu tá me devendo, meu irmão? Hã? Cheirou tudo, né, ô filha da puta? Tu vai lá em cima pedir pó pra vender e cheirou tudo, né? Qual foi o bagulho, meu irmão? Porra, Meleca, tu me conhece desde pequena. E aí, meu irmão? Vacilou comigo, tá fudida, pô. Fala, qual foi? Porra, Meleca, eu não cheirei tudo, não. Eu tive que comprar roupinha e remédio pro meu filho. Como é que é? Tá ficando maluca, rapá? Tá ficando maluca? Tu gastou dinheiro do tráfico com teu filho, tá ficando retardada, rapá? Tu vai perder o filho, passa ele pra cá. Esse filho podia ser teu, Meleca. Tá vendo? Tá tão chapada que nem sabe quem é o pai do filho, tá vendo? Me dá o filho, meu irmão. Não. Me dá o filho, pai. Não, vai me dar o filho, não? Cuidado, Meleca, meu menino. Caralho, me dá o filho logo, rapaz. Caralho. Não vai me dar, não? Para, Meleca, pelo amor de Deus. Não foi isso, não. Ué, tá achando que sou comédia? Então vou quebrar o braço dele Não, agora. Meleca, não. Vou quebrar o braço dele na tua isso. frente. Não É faz teu isso. filho? Peraí, Tu Meleca. gosta dele? Cala a boca, caralho. Me dá o filho logo, vagabundo. Me dá o filho. Me dá o filho. Vou quebrar agora. Quer ver? Então me dá agora. Me dá. Me dá o filho. Me dá o filho. Me dá meu filho. Vai tomar no cu, rapaz. Não, mas... Isso aí, tira o Me braço. dá meu filho. Tira o Não braço. faz isso. Tira o braço. É pra tu aprender a não me fazer de otário, vagabundo. Agora tu vai embora. Tira a mão de mim, caralho. Vai embora da favela sem teu filho, vagabundo. Qual é o nome dele? Tá. Lindo nome, viu, Alessandro? Vai embora, vadia. Bora, pai. Mete o pé, caralho. Vagabundo. Porra. Vai, patrão. Vai fazer o que com ele? Sei lá, porra. Se eu ficar sabendo que tu tá andando por aqui, meu irmão, teu filho morre na tua frente, hein? Sai fora, porra! Fode, rapaz. Fica essa galera e acho sensacional. Me olho no espelho e me acho sal, mas não percebo que no fundo eu sou um débil mental, porque eu sou Tô roubando a biológica da tua mãe! Mãe. Vem com a titia, vem. Vem, Sandrinho. Vem. Quem é ela? Acho que é a tia. Ela morreu. Pô, 2 facadas na barriga, cara. Sinistro, né?
Some daqui, moleque. Tu fica dando mole perto da polícia? Porra! Por isso que tu te machucou. Ai, caralho! Ó, tu para de reclamar, senão eu vou dar na tua cara. Aí tu vai cheirar a minha. Dá cola, tá doendo muito. Ai, dá cola aí, porra! Não grita comigo. Ai. Qual foi? Tá afim? Não tem dinheiro? Tá rico, hein? Como é que é teu nome? Ele tem cara de Alex, não parece o Alex? É mesmo, hein? Tá irmão do Alex? Aí, Alex 2. Quer cheirar cola? Passa a grana. Dá pra ele, porra. Tá bom, parceiro? Tá bom, porra. Tá pensando que essa merda aqui é de graça, hein? Aí, olha lá. Copacabana. Olha, minha dona, eu fiquei na lona, não como meu pãozinho, já faz uma semana. Hoje é dia do menino Jesus, mas sou eu quem carrega a minha cruz. Desculpa aí, eu pedi pra me ajudar, mas se eu não matar minha fome, a fome vai me matar. Não tenho dinheiro, meu filho. Que isso, filho? Tia! Socorro, polícia! Polícia! Ei, segura esse moleque ali, ó! Faz nada, tio! Deixa ele fugir! Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte, Niterói. Sem dinheiro, passo fome, meu estômago dói. A miséria me destrói, meu nariz corrói. Mas decidi que nessa noite vou dar uma de playboy. Eu não sei se vou morrer, eu não sei se vou pro céu, mas sei que... Bora, mano. Perdeu, comédia. Passa o bagulho agora. Bora, porra. Vambora, viado. Carteira também. Valeu, pousada nossa. Agora eu posso fazer um negócio, sair do ódio pra sustentar meu vício. Mulher e liberdade. Só na pista de rolê sem compromisso. Eu ofereço a nossa vida em sacrifício. Mulher vicia, amor deve ser isso. Todo mundo quer um amor assim de vez em quando. Caralho, tô rico. Seu guarda, tem um cara armado dentro desse ônibus aí, ó. Aquele ali? Esse mesmo. Pegar! Cadê? Tá dentro, cadê ele? Vai pra trás! Vamos, meu irmão! Desce com a mão na cabeça! Já mandei descer! Desce! Ó! Geral quer um bagulho! Ai, gente! Deixa eu pra esquentar aí, porra! Vira pra frente!
Então partiu lá fora. Vambora. Caralho, fudeu. Vai descer. Desce, porra! Rapaz, fica aí dentro. Sai pra lá! Sai pra lá, senão eu vou estourar a cabeça dela, rapaz! Sai, rala! Filha das putas! Verme, viado! Segura mais forte, porra! Sai, porra! Mobiliza! Boa tarde. Nós vamos fazer aqui a gente vai bater um papo, né, sobre o livro de Aurélio Sá, mais especificamente capítulo 3, Privação Emocional e Delinquência, do livro dele, Criminologia Clínica e Psicologia Criminal. E esse capítulo, assim como o livro todo, ele vai ter uma ênfase maior, né, na busca por explicar a criminalidade a partir do enfoque psicológico, né? E dar uma introdução rápida sobre o capítulo 3, ele vai tratar justamente sobre a privação emocional que a criança, né, que o adolescente sofre, especialmente se tratando da mãe, e a relação dessa privação que o adolescente sofre em suas consequências para o desenvolvimento de uma delinquência, né, uma delinquência lato sensu, ou seja, uma delinquência que não necessariamente vai de encontro a uma lei penal, mas que vai de encontro aos costumes, à moral prevalecente em uma sociedade. Né? Eu acho importante primeiro frisar que inicialmente o autor ele fala sobre a perda do objeto, que esse objeto, quando o bebê nasce, ele não tem noção de quem ele é e ele não tem essa diferenciação dele para com o mundo. E esse objeto, que seria no caso a mãe, primeiramente o peito, né, que é de onde ele tira seu alimento, que seria o objeto principal e que quando a perda desse objeto, quando a privação da criança desse objeto, isso pode gerar a delinquência, como a gente vai debater ao longo desse debate. Bem, eu acho que, separando alguns pontos importantes de se tratar nesse capítulo 3, privação emocional e delinquência, eu acho que primeiro a gente deve conversar um pouco sobre a questão do instinto libidinal e instinto agressivo. Essa relação de amor e ódio que a criança tem exatamente com o objeto. Nesse caso, o objeto mais especificamente seria o seio materno. Lembra que o autor coloca que aquele objeto para a criança tanto representa uma continuidade
realidade sua, né? Aquilo ali para a criança, ela ainda não tem a noção de diferenciação. Ele até coloca um termo utilizado por Freud, que é sentimento oceânico, né? Ela não consegue diferenciar aquela parte de si, e por óbvio, ela tem uma relação com aquele ser. Uma relação que pode ser expressa pelo carinho, pelo amor, pelo instinto libidinal ou pela agressividade. Como assim? Ora, obviamente a criança gosta do ser. É interessante para ela o ser. Mas, igual eu coloco, por exemplo, quando a criança morde o seio materno. Aqui não é expressão da agressividade. Quer dizer que a criança não gosta do seio? Não. Mas a agressividade colocada pelo autor, o instinto agressivo, é uma manifestação de energia, na verdade. É porque é inerente à criança. Tanto ela tem o instinto agressivo quanto o instinto construtivo. E ela precisa demonstrar os dois. E esse objeto vai ser importante nessa demonstração, tanto de um instinto quanto do outro. Pois é, mais uma descarga de energia, digamos assim, da criança. Até porque não existe, né, essa percepção por parte da criança do que seria ódio e do que seria amor. É uma criança que acaba de nascer, que não consegue nem se diferenciar do meio, né, que ela vive, ela também da mesma forma não consegue diferenciar o que seriam esses impulsos, né, o que seriam essas energias que brotam. E eu acho que é aí que entra a questão da confiabilidade do lar. Sim. Porque a criança, ela precisa de compreensão, de carinho, de atenção, de uma orientação para ela ter uma base do seu caráter, da sua futura conduta. Se ela não tem o apoio do pai, da mãe, como, por exemplo, no documentário Última Parada, no 7/4, que a criança que o protagonista principal do filme, Alessandro, ele é retirado, ele sofre a primeira perda do objeto dele, quando ele é bebê, quando retiram ele da mãe, e depois, mais uma vez, quando a mãe dele, a segunda mãe dele, no caso, a mãe adotiva, ela morre. E aí essa criança, ela não vai ter uma segurança, ela não vai ter uma confiança no lar dela, que é a base para ela se sentir confiante e segura, né? Tem a questão do controle, né, que a mãe pode exercer em cima da criança. Que é a autoridade, a os autoridade, pais. Que é muito importante. Então ela tanto precisa receber a questão afetiva, do afeto, quanto precisa de uma base para poder demonstrar os limites. Exatamente. Justamente porque a criança ela não consegue definir o que seriam essas energias que ela tem. Né? Então, no momento que ela tem uma expressão, essa energia que precisa ser liberada, no caso seria a agressividade, lá é preciso que ela tenha esses limites, que ela conheça esses limites. Né? E é justamente, entendo os pais, principalmente a figura da mãe, essa compreensão de que a criança tem necessidade, né, de colocar para fora essas energias, mas também a sabedoria de saber colocar os limites, né? Até onde pode ir essa agressividade, digamos assim. E daí entra também a questão da própria necessidade da criança de demonstrar amor, né? Porque a criança ela não só precisa de amor, mas ela também tem essa vontade de construir. E daí, da mesma forma, o lar vai servir também desse espaço, além do controle, né, desses instintos mais destrutivos, mas também de recepcionar, né, essa vontade da criança de se doar, né, de construir. Isso é bacana, porque entra justamente em dois conceitos do livro, que é a capacidade de envolvimento da criança, que é uma demonstração positiva do sentimento de culpa. Porque existe essa demonstração negativa, né, que a criança se sente culpada e fica triste, porque, digamos, viu que a atitude dela não agradou a mãe dela. Esse sentimento de culpa seria justamente uma forma dela ter empatia e se preocupar também com o meio onde ela está e de não causar danos à sociedade, e de não causar dano ao outro, porque ela tem esse sentimento de culpa inerente. Se há defasagem nessa confiabilidade do lar e ela não pode demonstrar seus impulsos, tanto destrutivos quanto construtivos, de uma forma adequada, esse sentimento de culpa vai ficar comprometido. E isso é o que gera uma falta de empatia, uma falta de participação mesmo da criança na sociedade. Ela
fica sem ter um norte, sem saber como agir, sem limites, e isso é que gera possivelmente a delinquência. Eu vejo também esse senso, essa capacidade de movimento muito próximo do senso de responsabilidade, né? Que a criança, ela percebe que é responsável por aquilo que ela está fazendo. Não negativamente, não no sentido de ficar triste pelo que ela fez, mas de saber que foi ela que fez, de ser responsável. Porque também existe muito essa questão, né, que a gente tem muito, inclusive, de externalizar a culpa, de projetar, na verdade, a culpa em outra pessoa. Né? Sim. Por exemplo, às vezes, né, tem uma determinada prova e daí acontece de a gente não ter estudado o suficiente e colocar a culpa em outras questões. Né? Eu precisei fazer aquilo, não ter que estudar e tal, desse tipo. Usar como desculpas. Exatamente, né? Buscar coisas externas a nós, mas que não a nossa verdadeira responsabilidade. Né? É bom destacar a classificação que ele faz com relação às privações que a criança pode sofrer. Ele classifica em 3 grupos, né? A classificação é as privações por relações insuficientes, as relações descontínuas e as relações distorcidas. No filme que foi citado, a última parada, 174, a gente pode ver com bastante clareza essas relações insuficientes e as relações descontínuas que o personagem principal ele sofre. É bom a gente separar algumas cenas também para que possam ser notadas. A gente pode colocar juntamente com a apresentação para exemplificar. Pode continuar, Fernando. Quanto a essa questão da privação, vejamos, dentro desse quesito de classificação das privações, em que nós temos as relações suficientes, as relações descontínuas, as relações distorcidas, a gente percebe que o principal foco dessas relações é a relação bebê-mãe. Né? Como assim uma relação insuficiente? A criança não teve contato suficiente com a mãe, porque, digamos, pouco tempo após o parto, a mãe dela doou, que a criança colocou para doação. Ela não teve uma relação suficiente com a mãe, mas cabe também as relações descontínuas, né? Que são enquanto a criança já tem uma certa... já tem objeto, já tem a afinidade com a mãe, e por algum motivo essa afinidade é interrompida. Além das relações distorcidas, em que a mãe talvez... Ela crê que está passando o afeto e o carinho e está dando realmente tudo que a criança necessita, só que isso não está sendo percebido pela criança da forma que deveria. Ou até, não acontece isso, pode até ser, como relação distorcida também, a situação da mãe que maltrata o filho, que reprime demais o filho, alguma coisa do tipo. Veja que é uma relação distorcida. A criança continua amando aquela mãe, por causa da própria relação mãe-filho. Mas há um descompasso nessa relação. E daí decorrem muitas consequências, né? Dentre as consequências, a principal que a gente pode citar aqui, que o autor coloca, é a própria delinquência. Antes de entrar na questão das consequências, eu só queria mencionar dois pontos, assim, né? Que engraçado que o autor, assim, ele está dando esse foco psicológico, mas ele faz questão de dizer que esse é um determinado foco, né? É uma determinada perspectiva sobre o mesmo problema. E daí ele fala que com isso ele não quer menosprezar as demais análises, né? Tanto é que ele faz uma comparação, né, de uma privação econômica com uma privação emocional. E ele cita o exemplo de uma mãe, né, que, enfim, o pai não teve a responsabilidade de assumir os filhos. E daí essa mãe, ela tem que trabalhar, né, ela teve de muitas vezes ter 2 empregos, né, para poder sustentar toda a família. E pelo fato dela estar sempre fora de casa, né, com 2 empregos, enfim, batalhando para dar sustento à sua família, ela não tem o tempo necessário para dar atenção que os filhos precisam. Né? Não tem, e isso assim, não só em regiões que sofrem privação emocional, mas também, hoje em dia mesmo assim, né, a gente vê que muitas crianças, elas são criadas em sua infância, né, principalmente,
por uma avó, né, enfim, por uma tia que vem, né, para casa, porque justamente os pais eles estão ocupados com o trabalho, enfim, e acabam deixando a criança os cuidados de outra pessoa. E outro ponto que eu queria fazer uma análise aqui também é justamente sobre essas questões distorcidas, né, que muitas vezes quando a gente vai parar para pensar sobre a delinquência, né, sobre essas, algumas pessoas que acabam realmente entrando nesse mundo de delinquência, digamos assim, muitas delas não tem a figura de uma família assim muito estruturada, né, exatamente, e acaba que, por exemplo, tem muitos pais alcoólatras, né, que eles acabam externalizando, né, a própria privação que eles também sofreram, né, na agressividade com a mãe, na agressividade com os filhos, né, e eu acho que isso seria um exemplo muito bom, assim, de relações distorcidas. Sim, até porque Pode falar. O autor coloca no enriquecimento que o pai e o restante da família gera aquela relação mãe e filho, né? O papel do pai que também é importante, a gente não pode esquecer dessa situação. Do pai e dos demais membros familiares que têm contato direto e comum com a criança. Vale salientar que quanto mais cedo for essa privação que a criança sofrer, se for bebê recém-nascido, quanto mais cedo, mais precoce, piores serão os efeitos que elas vão ter no futuro com relação à delinquência. Exatamente, porque a mãe, ela é o organizador da vida da criança. Então, se a mãe não está ali para orientar ela não vai ter uma base, né? Ela não vai conseguir... Ela vai ser privada de todas as fases que ela tem do desenvolvimento. Até complementando isso que a Elisa falou, tem uma frase aqui do capítulo que ele coloca assim: no começo da vida, é a mãe que assume pelo filho esse papel de administração e harmonização de desejos e de planejamento por meio de suas primeiras relações com o filho. Ou seja, a mãe como administradora da vida do filho, como primeira administradora. E se a criança não tem essa primeira administradora, ou se ela tem um contato com essa pessoa de forma complexa, de forma dificultosa, acaba por gerar consequências no desenvolvimento da criança. Aqui ele fala que as 3 características básicas da delinquência é dificuldade de planejamento, imediatismo e instabilidade, que é exatamente essas 3 causas, elas são consequências da privação da mãe logo na primeira fase da vida da criança. Quando é bebê, exatamente. Que aí vai começar a gerar uma dessas características. Bem, a principal consequência, se a gente pode assim dizer, o principal fato decorrente da privação é o foco do capítulo, né? É o foco do livro, na verdade, é a delinquência. Como a privação emocional, principalmente nos primeiros dias de vida, nos primeiros anos de vida, pode levar a criança a delinquir. E aí cabe ressaltar o que o Fábio falou aqui, né, no início do debate, que o autor não se refere à delinquência simplesmente como ato que vai de encontro à legislação. Exatamente. É todo ato que vai de encontro, é antagônico, por exemplo, a moral, a ética, a convivência social. Não necessariamente vão estar expressos na legislação, né? Vão estar ali colocados. Mas bem, essa delinquência é tomada pela criança, ao meu ver, pelo entendimento que eu tive do texto, como uma espécie de solução. Ela busca ele não vê como se fosse, agora eu vou ser delinquente, vou fazer tudo errado. Não é esse pensamento que a criança tem. Ela quer mostrar ao mundo. Isso surgisse do nada. Isso. Nasceu um crime. É todo esse processo
gera nela, ela perde o objeto dela. É um momento de dor, que ela passa por uma profunda dor e assim, ela perde o objeto, ela perde aquele objeto que tinha um controle sobre ela. Então ela fica solta e ela quer mostrar à sociedade, quando ela tem os atos de delinquência, ela quer mostrar à sociedade aquilo que ela perdeu, a dor que ela está sofrendo. E ela externa isso dessa forma, através da delinquência. Ou mesmo buscar na própria sociedade o controle da situação. Busca aquela confiabilidade que a gente tratou, que discutir mais na frente, ou mais atrás. Anteriormente. Quanto a essa questão. E é interessante assim, perceber, né, que a privação emocional, ela também não tem só como consequência, digamos assim, a delinquência. Né? Na verdade, eu até trato um pouco isso, né, da delinquência, ela ser justamente uma busca, né? Uma busca por ter o objeto perdido. Mas existem outras consequências, né, que são mais danosas, assim, que é, por exemplo, a questão do luto, né? Que a criança, ela é como se ela desistisse de perseguir aquele objeto que ela perdeu, é como se ela se conformasse com aquela dor que ela sentiu e passa a se fechar, exatamente, né? A não ver mais uma esperança, né? Digamos assim, uma vontade de viver num convívio social. Mas há de se ressaltar que, dentro da diferenciação que o autor coloca como possíveis consequências, que no luto possa ser que a criança não consiga retornar, consiga buscar novas formas de controle e consiga se restabelecer socialmente. Enquanto que na melancolia não. Na melancolia a criança perde, o indivíduo perde totalmente o gosto pela vida e... Perde o sentido, né? Ele, digamos, sai mais prejudicado e por vezes, como o próprio autor coloca, a única solução que o indivíduo acha é o próprio suicídio. Isso me faz lembrar bastante, né, o caráter do romantismo da segunda geração, né, ultra-romantismo aqui no Brasil, né, que é autores, né, a Álvaro de Azevedo, né, enfim, que eram pessoas que buscavam uma vida, de certa forma, desregrada, né, uma vida de prazeres sem fim, e que muitos deles se suicidaram, né, que parece essa é uma consequência natural de você não ver mais sentido na vida, né, e de você querer tirar a sua vida, se sem pudor. Vale ressaltar também que o autor exemplifica como duas formas de delinquência, os dois extremos assim, procurados pelo delinquente, pela criança. No caso, a tendência ao furto seria ele procurando aquele objeto, substituir aquele objeto que ele perdeu. E a tendência à destrutividade seria a procura dos limites. Então, ele vai buscar na sociedade os limites que não foram dados em casa. Do objeto que ele perdeu. Exatamente. Então, o furto seria a substituição do objeto perdido e a tendência à destrutividade seria a questão da procura dos limites, que ele não tem mais no objeto. Que a gente se encaixa perfeitamente com os três quesitos, né, que eles colocam aqui. As promoções. E aí... Agora é interessante também, né, que é notável assim, né, no livro de Alvin Sá, que ele não se propõe apenas a fazer relatos, né, ou a criticar o sistema carcerário, uma crítica vazia, mas que ele também está sempre buscando apresentar soluções, né, apresentar novas formas de se enxergar esse problema. Né. E daí ele já começa, né, nessa segunda parte aqui do capítulo, falar um pouco mais sobre a prevenção da delinquência. Né. Ele trata de maneira um tanto geral aqui a questão da prevenção, citando alguns estudos, né, que são relacionados a isso de forma genérica, né, dividindo inclusive a prevenção em primária, secundária e terciária, fazendo aqui uma rápida definição. A prevenção primária, ela seria mais a questão de políticas públicas em gerais, né, no fato de que você tem numa comunidade a prestação de serviços de saúde, de educação, de lazer, de esporte. Isso leva à valorização do ser, né? O que seria a dignidade da pessoa humana se você não tivesse justamente esse tipo de prestação de serviço, né? Isso nada mais é do que a valorização do ser humano. Né? E no âmbito da prevenção secundária, ele fala mais sobre estudar, né, os bairros, exatamente, os bairros da cidade, por exemplo, que eles estivessem mais propensos à inclinação à delinquência, né?
em se tratando de delinquência, obviamente, poderia ser de saúde, ele que as medidas já seriam mais efetivas quanto a isso. Né? E do âmbito terciário, o objetivo seria justamente o de diminuir os prejuízos causados pela própria delinquência, né? Que já seria nem tanto preventivo, mas já seria uma medida exatamente curativa. Né? E é interessante assim, que ele não fica no âmbito genérico, mas ele passa a dar soluções mais práticas. Assim, né? Bem, que soluções práticas, né, ele propõe? É interessante pensar que ele fala, antes de propor soluções, sobre a questão de que a gente tem muito dessa cultura de querer resolver o problema justamente com a prisão, né? Como se a prisão ela fosse a única solução. Sim. E é uma triste realidade assim, da gente pensar que a pena só se justifica por conta da necessidade. Mas que mesmo próprios penalistas sérios já não veem mais a pena privativa de liberdade como uma solução para tudo, né? Uma solução viável que vai realmente... Eu acho que é nesse ponto que a gente pode falar sobre a redução da maioridade penal, porque quer dizer, dá para entender que, por exemplo, um adolescente de 16 anos, privativo de liberdade, ele vai acabar ainda mais alimentando aquilo do crime, né? Seria uma faculdade do crime, né? Exatamente. Ele precisa exatamente desses programas para desenvolver, para não desenvolver as características da delinquência, que já é muito forte na sociedade que ele vive, né? E é engraçado também, né, pensando sobre a redução da maioridade penal, que muita gente pensa que só são 3 anos, né, e a pessoa já pode voltar, enfim, todo esse discurso, né? Mas que pela questão psicológica mesmo, se a gente for parar para pensar, o tempo psicológico que a pessoa de 16 anos tem é totalmente diferente do tempo psicológico que a pessoa de 22 anos, por exemplo, tem. Né? Ela sente muito mais 3 anos, o que são 3 anos da juventude da pessoa. É uma perda muito maior. E daí, como é que você vai tratar uma história de privações com outra privação? Que medida eficiente vai ser essa, né? A criança, vejamos, ela passa por cada dia mais uma série de privações. Nesse caso, não é uma criança, mas é um indivíduo. Enquanto criança, pode ter perdido a afinidade com a mãe, por alguns motivos que a gente citou aqui, e aí, consequentemente, ele pode ter uma privação econômica, uma privação do lazer, uma privação do estudo, e agora, a consequência final disso aí é a privação da própria liberdade, né? A privação de viver livremente, de poder tomar suas próprias atitudes, e atitudes responsáveis, atitudes que não apenas retratem a angústia que ele sente das privações que sofreu, mas que retratem uma sociedade mais organizada, mais preparada, como propõem vários estudiosos desse quesito de privação. Como o Paulo falou aqui no começo, a prevenção primária, né? A prevenção primária que seria dar condições de vida para aquele indivíduo, dar condições de vida para a sociedade, para não virem a recair nessa questão da... Eu tenho um exemplo que no Rio de Janeiro tem um programa que é voltado para essas comunidades carentes, que eles dão uma bolsa na escola particular e a criança ela passa o dia todo nesse ambiente, assim, ela vai para a escola e depois ela tem um professor para ajudar a fazer as tarefas, tem a hora para o lazer da criança e à noite e de tardezinha a criança vai e volta para os pais, né, para conviver com a família. E na escola que eu estudei, lá, tinha umas 5 crianças na minha sala que passavam por isso. O que eu achava interessante é porque a criança tinha oportunidade. E não era só a oportunidade dela ir para a escola.
era a oportunidade dela ser orientada, dela ter as mesmas oportunidades, assim, que as outras, ela ter um lazer à tarde, ela poder fazer a tarefa dela com um professor e depois ela ir conviver com a família dela, que é onde vai estabelecer os limites. Eu acho que isso de certa forma, é um tipo de prevenção primária, porque elas estão tendo oportunidades diferentes das outras crianças. Por mais que a família delas não seja tão estruturada quanto deveria ser, mas pelo menos elas estão tendo uma base boa para desenvolver as características assim, delas, né? A personalidade. Notável também que uma questão colocada pelo autor no que tange a própria privação da liberdade nos ambientes, no ambiente carcerário, que tanto pode vir produzir, fazer com que a criança tenha mais contato com indivíduos que foram se tornar também delinquentes por causa das privações que sofreram, querendo ou não, tornando aquilo como uma faculdade, como Fabiano colocou, talvez uma faculdade do crime, né? Ela aprendendo, convivendo cada vez mais com aqueles indivíduos. E o autor coloca aqui que ela coloca algumas possibilidades, alguns exemplos de melhorias que poderiam ser feitas nesse ambiente. Só que são muito vultuosos os gastos. E aí ele já coloca aqui no final que, querendo ou não, por mais que aquilo deveria melhorar, mas esses gastos com a melhoria do ambiente carcerário, para tornar ele um ambiente de qualidade mesmo para o indivíduo, são inviáveis para o Estado, né? O Estado não tem condições de arcar com os custos disso tudo. Mas veja, na minha análise, arcar com os custos de uma melhoria no ambiente carcerário para tornar o indivíduo capaz de retornar à sociedade são muito maiores, os gastos são muito maiores do que prevenir aquela situação. Prevenir como? Dando condições para o indivíduo se desenvolver bem, né? Distante de privações. Fazer ao máximo que o indivíduo não seja privado de condições de vida que são fundamentais. Entra justamente naquilo que a Elisa vinha falando, né? Que muitas vezes o primeiro contato que essas pessoas têm com o Estado é com o ambiente de privação, né? Não é com saúde, não é com educação. E o que é que o autor propõe, né, no livro dele, em âmbito de prevenção primária? Ele propõe que exista um acompanhamento das famílias, né, que busque uma estruturação de programas mesmo que ensinem como orientar, né, como ter um cuidado com os filhos, bem-estar de família mesmo. Questão de estruturação, questão de ter o cuidado, de perceber também que não é só, por exemplo, que existe muito esse pensamento por parte dos pais, não é só prover as condições financeiras ao lar, mas sim também brincar com crianças, né, levar ela para um lazer, ter um contato com ela. Enfim, fazer com que a família realmente tenha essa estrutura familiar, né, de ser um núcleo que a criança possa se desenvolver tendo afeto, possibilitando a ela essa capacidade que ela possa construir, né, que ela também tenha os seus limites dos impulsos destrutivos. E já no âmbito secundário, ele propõe algo mais direcionado justamente aqueles bairros, aquelas famílias que já têm uma propensão, uma família mais estruturada, né? Problemas, por exemplo, com pais que são alcoólatras, de mães solteiras, né? Que enfim, tem que trabalhar, não conseguem dar atenção aos filhos, já seriam justamente esses grupos de riscos mais propensos a privação e levar para a delinquência. Exatamente. Então, existiria um acompanhamento mais intenso, né, desses grupos com assistentes sociais, né, com psicólogos, programas voltados para essas famílias que necessitam um pouco mais. E já no âmbito terciário, ele propõe que exista uma intensificação maior, né, dessa assistência, dessa orientação, justamente naqueles núcleos familiares em que já houve a experiência da delinquência, né? Porque muitas vezes a delinquência ela pode levar, por exemplo, ao filho ele não querer mais autoridade do pai, autoridade da mãe. Né? Então, como é que a gente trata esse tipo de situação? Como é que a gente trata os efeitos de um adolescente que ele já foi confinado em uma instituição estatal? Que contato que ele teve com as pessoas lá? Né? O que é que ele trouxe de conhecimento, de visão de mundo daquele lugar?
Então, no âmbito TCA já seria mais isso, acompanhamento dessas pessoas, acompanhamento dessas famílias, em busca de reduzir esses danos. Né? E é interessante pensar também que o autor, ele propõe, além desses programas preventivos, que também existe, né, uma busca, não só pela questão do que a gente considera ser mais externo, mas como ele está falando aqui de um enfoque psicológico, que haja também um acompanhamento desses adolescentes na busca de fazer com que eles sejam atores sociais de sua própria vida. Né? Porque eles passaram por toda uma história de privações, eles passaram por toda uma história de prevenção, de rejeição, que faz com que eles pensem que simplesmente ninguém liga para eles, ninguém olha para eles. Isso muitas vezes faz com que eles tenham uma certa revolta. Né? Então, o autor propõe justamente que haja esses momentos de reflexão interior, de parar para pensar sobre sua vida, de parar para pensar sobre toda a rejeição que essas pessoas sofreram ao longo da vida, que ela possa enxergar isso e entender o que é que fez acontecerem essas privações e não ficar se culpando por aquilo, né, que muitas vezes é isso que acontece. E não simplesmente negar a culpa, mas fazer com que o adolescente seja tratado realmente enquanto autor social, enquanto sujeito que tem suas responsabilidades e que também tem a sua capacidade de colocar a sua vida, realmente de projetar a sua vida, né? De ter um sentido, de ter um projeto, por exemplo, de ser um bom profissional, de contribuir com a sociedade. De contribuir com a sociedade. E é bem interessante assim, né? De oferecer a oportunidade a essas pessoas que elas se vejam como protagonistas de sua própria história. Né? Acho que é isso. A gente teve o prazer de trabalhar com esse livro, esse capítulo em específico, Privação Emocional da Delinquência. Recomendamos por ser algo muito rico de informações e diálogos, mas não fica por aqui, né? Só por isso mesmo, né? Só fazendo também um pequeno comentário, né, antes da gente finalizar, que o autor ele sempre mostra isso, né, que o que ele está falando é um determinado foco, né, um foco psicológico. E é interessante a gente ver justamente isso que você falou, né, a riqueza de detalhes, porque muitas vezes a gente tem mais contato com a questão da privação econômica, né, na questão social, mas a gente não para ver, por exemplo, esse lado interior. Né? O que é que as pessoas, o adolescente, sofrem com o fato de não ter uma escola, né? O que é que eles sofrem com o fato de não ter um pai ou uma mãe presente, né? É bem interessante, eu gostei bastante assim, do texto da lição. É isso? Alguma consideração? Então pronto, ficamos por aqui.